Olá, gente! Se vocês têm interesse em estudar as provas piagetianas na sessão psicopedagógica, bora para esse vídeo, vamos lá! Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariângela Pós, sou doutora em Educação e hoje eu estou aqui para trazer as questões das provas piagetianas. Então eu direciono essa sessão à terceira sessão, mais ou menos a terceira sessão. Não tem um roteiro específico de como você vai encaixar as provas, os testes, os instrumentos que você vai utilizar dentro da avaliação psicopedagógica. Mais ou menos você pode direcionar, lembra do primeiro vídeo, em conhecer todas as provas, todos os instrumentos, a forma que você vai avaliar para conseguir distribuí-los dentro de 8 sessões mais ou menos, certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e o seu comentário, ele é super importante. Ele é valioso, ele é uma pérola preciosa para todas as pessoas que trabalham no YouTube. Por quê? Porque assim a gente vê e nota que esse conteúdo é um conteúdo de valor. Então, bora lá pro vídeo, vamos lá. Então, terceira sessão psicopedagógica, provas piagetianas, né? Esse é um assunto super válido. Por quê? Provas piagetianas, as provas operatórias piagetianas, nós temos que entender como funcionam essas provas piagetianas. Não basta pegar as provas e de um dia para o outro tentar aplicá-las. Não. Por que não podemos fazer isso, nós como psicopedagogos? Nós temos que ter uma intenção e um objetivo. As provas piagetianas elas foram muito estudadas por Jean Piaget, Marbel e Nelder e todos os outros teóricos que seguiram Jean Piaget. Então, Marbel e Nelder estudou junto, fez o seu doutorado. Quem era o seu orientador era Jean Piaget. Então, a aplicabilidade, o estudo, o conhecimento que envolve as provas piagetianas, ela é muito além da só aplicação da prova. Então, nós temos que entender realmente como se inicia uma prova piagetiana, como nós vamos trabalhar com as questões das provas, da aplicabilidade das provas, que são várias, e aí eu vou trazer algumas para vocês aqui. E nessa sessão a gente tem que direcionar. Então, se eu não sei nada sobre as provas piagetianas, primeiro, eu acredito que você tenha que estudar um pouquinho sobre a epistemologia genética, que foi o criador Jean Piaget, estudar um pouquinho sobre o método clínico, e aí eu trago essa belezura aqui de Rua Derval, que fala sobre o método clínico, porque quando nós aplicamos a prova, as provas operatórias de Jean Piaget, ele aplica através do método clínico, que é um método de observação, é um método detalhado, cuidadoso, então nós temos que saber. E o método clínico, ele ajuda muito os psicopedagogos, então esse livro é uma chave de ouro para nós, é um presente, que nem eu digo, né, dos autores que deixam para nós entendermos cada vez mais sobre a aplicabilidade dos testes, a forma com que nós vamos conduzir, a maneira com que nós vamos falar. Então, esse é um livro maravilhoso. E se quiser entender um pouquinho mais sobre epistemologia genética, todos os livros de Jean Piaget que falam sobre epistemologia genética tem grande valia nesse processo, tá? Esse também, 6 estudos da psicologia, que eu trago para vocês, que é ótimo. Tem esse também da epistemologia genética de Jean Piaget e depois dos outros livros de Jean Piaget, que são uma obra vasta, basta querer encaixar e estudar melhor essas questões. Tem um livro de Jean Piaget, Os Pensadores, também, que é maravilhoso. Então, quando eu trago as questões das provas, eu gosto muito de trazer os teóricos, porque isso fundamenta o nosso trabalho, tá? Então, assim, as provas de provas do diagnóstico operatório, elas transitam por algumas provas e a idade das crianças, tá? Nós temos um manual, então esse manual, o Jorge Visca também traz as provas operatórias de Jean Piaget dentro de um manual. As provas piagetianas, elas estão, né, dentro da rede, onde vocês podem cada vez mais estudar, então são provas específicas, aí eu vou trazer algumas
provas para vocês entenderem, né? Na minha dissertação de mestrado, tem as provas piagetianas também, direcionada para as crianças com deficiência intelectual, tá? E também eu tenho as provas de conservação contínua e descontínua, que a descontínua não se usa muito, mas também eu aplico elas nas sessões psicopedagógicas, que eu acho elas super válidas. Então, outra questão também é a origem do número que Piaget traz, tá? Então, tem um livro específico sobre a origem do número. Então, esse livro, ele é uma joia. Então, todos os testes, toda a aplicabilidade, todas as investigações, Piaget, toda essa aplicabilidade, todo esse estudo, todas essas investigações, Piaget fez com os filhos. Então, isso é muito interessante. Eu também trago A Criança um Número, de Constance Camin, que também, né, estudou com Piaget, então, né, fora de série. Tenho esse aqui, Aprender Pensando, também tem toda uma linha de investigação diante dos estudos de Jean Piaget, que também é bárbaro. E aí depois tem o segmento de Terezinha Nunes com Brian, e depois também tem uma linha que estuda sobre a questão envolvendo Geraldo Vernot, que também faz um caminho muito interessante sobre as questões da construção do número e todos os mapas mentais, e aí tem estudos vastos também com Esther Grossi, que também estuda essa questão, não só da questão da psicogênese da linguagem, mas também a questão do processo de origem do número, da quantificação. Então, olha, nós temos uma vasta produtividade. Então, mas vamos embora para o vídeo para vocês entenderem um pouquinho. As provas piagetianas, elas são aplicadas pelo método clínico, então a gente tem que ter uma concentração. Então, aqui eu trago algumas provas porque elas vão, o que vão nos dar um indício? Elas vão nos dar um indício do nível do pensamento do sujeito, certo? Então, nós temos ali uma noção do tempo, do espaço, de conservação, de causalidade e do número, certo? E aí, as provas de conservação, que envolve a classificação, que é a prova de classificação do número, da matéria e do líquido, tá? Nós temos também as provas de seriação, que são com os 10 bastões de madeira. Temos as mudanças de critério e dicotomia, que aí envolve cor, forma e tamanho. Temos a quantificação de inclusão de classe, que aí pode ser feito com flores, animais ou frutas. Temos a intersecção de classes, conservação de pequenos conjuntos discretos nos seus elementos, quantidade de líquido, quantidade de matéria, quantidade de peso, quantidade de comprimento, tá? E as provas do pensamento formal. Então, se a criança já não for mais criança e já for um sujeito com 12 anos a mais, né, a gente faz as operações formais, porque Piaget tem uma estrutura, né, e essa estrutura ele traz aqui nessas provas do diagnóstico operatório, que é sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operações formais. Então, as provas piagetianas, elas vão transitar por esses níveis. Então, Jean Piaget falou sobre sensório-motor de 0 a 2 anos, mais ou menos, pré-operatório de 2 a 6, mais ou menos, aproximadamente, operatório concreto, que vai de 7 a 12, e depois operações formais, de 12 em diante, certo? Que aí é um nível hipotético dedutivo, que aí avança bastante essas questões. Então, a gente tem que definir, o psicopedagogo tem que definir quais são as provas que nós vamos aplicar, que ele vai aplicar para o sujeito, a idade do sujeito e os instrumentos certinhos, os materiais certinhos, porque nós temos, sim, os materiais específicos para trabalhar nas provas piagetianas, e elas são maravilhosas. Então, nós temos que estudar as provas. Então, um livro muito interessante que tem todas as provas é o livro do Jorge Visca, tá? Que tem as provas para as crianças pequenas e os adolescentes também. Então, ele se baseia totalmente nas provas de Jean Piaget, então, tranquilo, podemos aplicá-la, tá? E serve como um manual ali de como fazer as perguntas, de como fazer o contraponto e entender a questão da conservação da realidade mesmo do nível do pensamento do sujeito, certo? Então, se aproprie desse conhecimento, que esse conhecimento é muito importante. Então, não pode faltar na nossa sessão psicopedagógica as provas piagetianas, as provas
operatórias, diagnóstico operatório de Gia-Piaget, certo? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tiro para vocês, certo? Tchau, tchau, Deus abençoe, tudo de bom. Acompanhe os outros vídeos. Tchau!